Não leia este livro aqui. Se em 2025 você não quiser ficar mais inteligente, se você não quiser saber como ensinar a ler e a escrever corretamente, se você não quer saber mais sobre alfabetização, mesmo que você não seja professora, mas você quer saber a melhor forma de auxiliar o seu filho dentro de casa ou ajudar alguém que está precisando aprender a ler. Então você não pode ler esse livro, tá bom? Bom, como eu sei que você quer ficar mais inteligente, que o ano de 2025 está começando e você quer começar do jeito certo, eu vou te indicar uma leitura aqui, que é um livro chamado Os Neurônios da Leitura. Este livro aqui nem é tão recente assim, mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos acesso ao que funciona verdadeiramente para alfabetizar, mas graças à internet, isso aí, esse poderio das formações pedagógicas que só acontecem em sistemas municipais de educação ou em faculdades, está caindo por terra e nós estamos aqui para te mostrar, eu e tantas outras colegas que fazem um trabalho muito bonito de divulgação nas redes, tanto aqui no YouTube quanto outras redes sociais, sobre como e o que você precisa saber para alfabetizar do jeito certo e ter sucesso com seus alunos lendo e escrevendo corretamente. Então, este livro aqui é leitura obrigatória, certamente, para este ano de 2025. E eu destaco, principalmente, o primeiro capítulo, onde o autor, Stanislas Dehaene, um neurocientista francês, ele publica vários artigos científicos há muito tempo, inclusive também sobre o estudo da matemática. Ele é um matemático de formação e também se debruçou sobre o estudo de como se dá os circuitos da leitura no nosso cérebro. Afinal, ele é um neurocientista, então o interesse dele é o estudo do cérebro humano através das neuroimagens, com comprovações científicas e evidências científicas, e formando aí o corpo de pesquisadores da ciência da leitura. Dehaene, portanto, é um leitor obrigatório, é uma leitura obrigatória tanto do seu livro, Os Neurônios da Leitura, quanto também, se você puder ter acesso aos artigos científicos que ele escreve, recomendo que leia, que você acompanhe a obra deste autor, porque ele vai nos trazer muitas contribuições sobre como e o que a gente precisa saber para ensinar a ler e a escrever corretamente, mas também matemática, né? Como eu afirmei aqui para vocês. Mas, logo no primeiro capítulo, o autor já traz um ensaio, um apontamento sobre como lemos. Como lemos, de fato, como lemos. Não é como eu acho que se lê, ou a minha opinião sobre a leitura, não. O autor faz um estudo, um levantamento. Como eu disse, ele é neurocientista, então ele está preocupado como o circuito de leitura, os neurônios da leitura funcionam no nosso cérebro. Então ele vai logo fazer um apontamento que a leitura, ela acontece, e é inegável que ela acontece principalmente em duas rotas de leitura. Inclusive, é um termo que talvez você não tenha escutado ainda com muita frequência sobre essas duas rotas de leitura, e que ele vai dizer que aqui é inegável a gente dizer que, de fato, essas rotas existem, que são as rotas de leitura por uma via fonológica e por uma via léxica. Isso significa o quê? Que a leitura de palavras como um todo, ela não acontece inicialmente. Que a gente não olha e não repousa o nosso olhar sobre as palavras inteiras, mas nós buscamos, o nosso cérebro busca cada uma das letras que compõem essa palavra. E que a leitura pela rota fonológica deve se basear no conhecimento e na conversão entre as letras e os sons que essas letras podem representar. E que a gente deve, portanto, centrar os nossos esforços em ensinar isso para todas as crianças. Mas, obviamente, que aqui eu estou trazendo a defesa do autor de uma forma muito simplificada. Você precisa ler este livro para também, assim como eu, ser uma defensora do ensino adequado e que todas as pessoas tenham a oportunidade de decodificarem qualquer palavra, lerem por uma rota fonológica de leitura, portanto. E, num segundo momento, a gente também tem uma rota léxica de leitura, que é aquele pronto reconhecimento das palavras, onde a gente já decodificou e agora, conforme essas palavras vão se tornando frequentes, vão sendo decodificadas com muita frequência, a gente vai guardando a pronúncia adequada, a pronúncia correta, o significado, e o acesso a essa palavra passa a ser
mais rápido. Inclusive, desenvolver essas duas rotas de leitura é o ponto-chave para a gente ter uma leitura fluente, aquela leitura que não fica enroscada, aquela leitura lenta, demasiada, que está revelando um esforço cognitivo muito grande no leitor e que, consequentemente, pode e, muitas vezes, vai afetar a compreensão leitora, que é a grande finalidade da leitura. Nós queremos que as pessoas leiam e compreendam o que leem. Só que, no primeiro momento, a gente tem que primeiro ensinar a ler. E o autor vai fazer um levantamento sobre isso, sobre como lemos. E aí tem um outro capítulo que me chama a atenção aqui, que é o como ensinar, né? Então, a partir do momento que eu sei como nós lemos, estabeleci que se ler dessa forma, aprender a ler. Então, como eu vou aprender a ler? Se eu sei que pessoas que leem assim, então como eu vou aprender a ler? E mais, eu, como professora, como vou ensinar a ler? E aí, deixa eu pegar direitinho aqui a página para vocês, como ensinar a ler corretamente, ele vai definir na página 245, claro que você não vai ver aí, mas você vai ter o livro, né? Então, na página 245, como ensinar a leitura. Olha só, o que recomendar em definitivo aos professores, aos pais que desejam tornar ótimo o ensino da leitura. A etapa decisiva da leitura é a decodificação dos grafemas e fonemas, é a passagem de uma unidade visual a uma unidade auditiva, é, pois, sobre essa operação que se devem focalizar todos os esforços. E por que ele afirma isso daqui? Porque lá no primeiro capítulo, no Como Lemos, ele vai dizer que a primeira entrada para se acessar uma palavra é uma entrada visual. Nós, obviamente, vamos lá olhar isso daqui. Só que, para a gente depois entrar dentro da palavra, a gente precisa entender a sua estrutura fonológica, que essas letras aqui, agora, enquanto visual, elas representam o som. Então, essa conversão entre uma unidade visual a uma unidade auditiva, os sons que as letras representam. Então, é aí que deve estar centrados os nossos esforços, e ele vai dizer, inclusive, que a gente deve ensinar isso sistematicamente, numa ordem de progressão. O que é mais simples ensinar, então eu vou começar ensinando as vogais, eu vou ensinar os sons das vogais, que podem ser 12 sons, depois eu vou ensinar os sons das consoantes, depois como coarticular, unir esses sons, formar as sílabas e depois as palavras. Este livro também é muito especial porque tem um capítulo sobre dislexia. Então, além do que ensinar a ler para uma pessoa que tem um neurodesenvolvimento típico, ele também aborda o ensino da leitura para quem tem dislexia, que é o neurodesenvolvimento atípico com transtorno específico de aprendizagem na leitura ou na escrita, se a gente estiver falando também do caso da desortografia. E o autor afirma que é possível superar a dislexia, uma vez que vários estudos, e ele vai citar aqui os estudos, as fontes, vários estudos corroboraram esta afirmação de que, ao ensinar essa conversão fonológica de forma explícita, já que uma das características de um cérebro com dislexia, uma pessoa com dislexia, é ter uma dificuldade no processamento fonológico. Então, naturalmente, essa pessoa não vai conseguir relacionar a letra, o seu som e como ler através desses sons, porque, na maioria das vezes, uma pessoa com dislexia tem um processamento fonológico com dificuldade, alguma dificuldade ali. Na maioria dos casos, na dislexia do subtipo fonológico, que é uma das mais comuns. Então, a gente, ao ensinar isso de maneira sistemática, desenvolver essa leitura por essa rota fonológica do jeito certo, depois desenvolver a fluência, treinar cada vez mais a leitura, mais uma vez que a pessoa primeiro aprendeu a ler, é possível sim superar a dislexia e as pessoas, qualquer pessoa pode aprender a ler e a escrever corretamente. Então, fica a dica de leitura para este ano de 2015, Stanislas Dehaene, Os Neurônios da Leitura.
de 2015. Gente, eu falei 2015, esse ano de 2025. Eu estava pensando em dizer aqui para vocês que este livro é de 2012, então por isso que eu falei 2015, mas não, vamos lá avançar uma década à frente. Mas este livro aqui, a gente teve a tradução dele em 2012 no Brasil, tá? Então, leitura obrigatória para 2025, se você quer ficar mais inteligente e aprender como alfabetizar, tenho certeza que fica a dica para vocês. E um convite, logo abaixo deste vídeo, tem um convite para você participar comigo de uma sequência de 7 aulas gratuitas sobre alfabetização, onde eu vou destrinchar os ensinamentos do autor e de vários outros autores da ciência cognitiva da leitura, de neurocientistas e o que eles afirmam sobre o ensino da leitura da maneira correta. Topa participar comigo dessas 7 aulas? Então vai logo abaixo aqui na descrição deste vídeo, faça a sua inscrição e eu te espero nas aulas. Um grande abraço para vocês e aproveitem essa dica aqui, hein? Tchau, tchau!